Isso aí. Perfeito, meus queridos. Então, estou aqui com a minha folhinha, né? Eu uso essas folhas aqui, tá? E vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar então sobre exatas. Então, pega seu papel, pega sua caneta aí, tá? Como passar em medicina sem estudar exatas no primeiro ciclo de 60 dias. Muitas pessoas, para conseguir passar em medicina, né, sabem que precisa ter um bom desempenho em exatas, né? Isso é uma unanimidade. Todo mundo sabe que tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber, né? Tem que saber química. Você tem que ter, né, um bom desempenho, tá? Então, assim, em qualquer vestibular que você for fazer, tá? Você vai precisar ter uma boa base, não só em matemática, né? Mas também em português, saber interpretar um texto, saber fazer uma redação, tá? Não é só as exatas. Porém, hoje, na aula de hoje, né, uma aula um pouco mais técnica, a gente vai falar só de exatas, tá? Enfim, então assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, tá? De como passar em medicina sem estudar exatas, tá? Então assim, o que é estudar, pessoal? Estudar é adquirir conhecimento. E eu vejo que muitas pessoas, elas não estudam exatas. O cara tá vendo vídeo aula, o cara tá fazendo questões sem foco, sem atenção, então ele não está estudando exatas. Ele está estudando exatas da maneira correta. Então, é possível você passar em medicina em 60 dias sem ter que estudar exatas da maneira tradicional. E é justamente isso que eu quero conversar aqui com vocês, né? Eu quero apresentar aqui para vocês uma maneira diferente de você estudar, tá? Então, exatas é uma matéria extremamente importante. E existem mecanismos, existem formas de você estudar que podem otimizar o teu estudo. Então, assim, estudar da maneira tradicional é impossível. Impossível. Quem já desistiu aí de estudar exatas? Comenta pra mim. Estudando da maneira tradicional. Quem disse assim, pô, cara, eu vou parar de estudar exatas da maneira tradicional? Comenta aqui pra mim. Quem já parou de estudar? Comenta aqui pra mim. Deixa um comentário aí. Tá. O Reis, né? O Reis falou, ele já parou, desistiu de exatas. Quem mais? A Gabriela, o Watson. Perfeito. Então assim, eu também, pessoal, eu chegou no momento que eu desisti de focar. Eu vou desistir de estudar exatas, tá? Então teve um momento que eu desisti. Eu desisti de estudar exatas. Por quê? Quando eu estudava exatas, eu subia tanto o meu nível emocional que eu procrastinava a semana inteira. Então eu cheguei numa conclusão que, pô, cara, eu estou estudando aqui e está mais me prejudicando do que me ajudando. Então foi uma das conclusões que eu tive. Pô, cara, eu estudo, tanto mais me prejudica do que ajuda, porque daí sobe o meu nível emocional, eu fico cansado, eu fico saturado, eu fico deprimido. Pô, isso daí não é vida, cara. Não é vida você estudar sem resultado, você ficar ansioso, você não dormir direito por causa de uma matéria, por causa de uma fórmula. Aí eu cheguei assim, eu vou parar de estudar. Eu vou parar de estudar da forma tradicional. Por quê? Como é que era o jeito que eu estudava? Eu vi uma videoaula, depois eu fazia 10 questões para fixar o conteúdo e depois eu revisava, né? Fazia uma leitura do conteúdo. Só que isso não funcionava. Entendeu? Não funcionava. Eu estava perdendo tempo. E aí, a prova chegando, não tinha resultado, não via resultado. Até que chegou o momento, né? Que eu resolvi que eu ia criar um método Atleta da Mente, né? Na verdade, eu não sabia, né? Que eu ia estar criando, né? Eu queria uma forma de eu chegar mais rápido na medicina, né? Eu nunca imaginei que depois eu ia ensinar isso para outras pessoas a seguir o mesmo caminho que eu segui, né? Mas na época eu pensava assim, pô, cara, eu preciso achar uma forma de acelerar isso, eu preciso achar uma forma de memorizar os conteúdos, memorizar as fórmulas, conseguir resolver as questões. Só que da forma tradicional não estava dando jeito. E aí eu falei, eu vou parar de estudar exatas da forma tradicional. Eu comecei a desenhar todo o método ATM, né? E assim, os princípios, né? Os princípios para um estudo otimizado de exatas, né? O que é um princípio? O princípio é a essência e o fundamento de alguma coisa. Princípios é os fundamentos
tá? E a essência de algo. Então, quais são os princípios do meu método? É a inteligência emocional. Você regular suas emoções. Então, o que acontece? As exatas estavam prejudicando as minhas emoções. Então, eu não tinha resultado nos estudos, eu não memorizava os estudos, eu não conseguia aprender os conteúdos, e aí o meu cérebro, de forma intuitiva, ele queria o quê? Ele queria procrastinar. Então o meu cérebro, ele queria o quê? Procrastinar, ele queria ficar procrastinando. Por quê? Porque exatas só dava dor, só aumentava o cortisol, estresse. E o nosso cérebro, ele é focado no quê? Ele é focado em buscar prazer e gastar menos energia. Então eu acabava procrastinando e não queria estudar. Procrastinando. Então eu acabava procrastinando os conteúdos, não estudava, e aí eu não tinha o quê? Não tinha consistência. Então como é que você vai querer aprender a tocar violão se você não tem consistência na tua prática? É um pouco injusto, né? Às vezes a galera, nossa, eu não sei nada de matemática. Óbvio, você nunca treinou para saber matemática. Você nunca se dedicou para saber matemática. É a mesma coisa. Nossa, eu não sei tocar violão. Mas é que eu nunca treinei para tocar violão. Eu nunca tive a consistência necessária para mim aprender a tocar violão. E aí eu comecei a perceber isso. Que eu estava querendo um resultado que eu não merecia. Porque eu não tinha a prática. Comenta aqui para mim. Quem tá merecendo, quem não merece? Comenta assim, eu não mereço. Comenta aqui para mim. Comenta aqui, quem não merece aprender exatas. Eu não merecia, pessoal. Eu tive que ser humilde. Eu tive que vestir a sandalinha da humildade e falar assim, eu não mereço aprender exatas. Porque eu não estou sendo consistente. Eu estudo uma vez por mês, 2 vezes por mês. Como é que eu vou aprender essa parada? Como é que eu vou querer aprender a tocar violão se eu nunca treinei para isso? É injusto. Não tem como eu querer tocar violão se eu nunca treinei para aquilo. Entendeu? E aí também vem um outro ponto. Tá? Vem um outro ponto. Você não pode se culpar, tá? Você não pode se culpar. Pô, não se culpa, tá? Não é culpa sua, é culpa do método tradicional da escola, dos cursinhos, que não te ensinaram a estudar da forma correta. Tá bom? Eles não te ensinaram, tá? E aí o que acontece, pessoal? Quando eu entendi que eu não merecia, beleza, então eu preciso fazer algo para que eu mereça aprender exatas. Né? Porque o Enem ele é justo. Sim, pessoal. O Enem ele é justo. Ele sabe quem estudou e quem não estudou. Estudar é adquirir conhecimento. Para adquirir conhecimento tem que ter aprendizagem e memória. Memória é você guardar o conhecimento e lembrar dele no dia da prova. Bom, então assim, o Enem, ele sabe quem estudou e quem não estudou. O vestibular que você vai fazer, ele sabe se você estudou ou se você não estudou. Ele vai tentar perguntar uma coisa. Se você lembrar do conteúdo, você estudou, senão você perdeu tempo. Né? O vestibular vai perguntar, você estudou matemática? Aí você vai acessar a sua memória e vai responder para ele se você estudou ou não. Então o Enem é justo, ele sabe quem estudou e quem não estudou. O vestibular sabe quem estudou e quem não estudou. Ele sabe. Ele sabe. Então assim, depois que eu entendi isso, né? E aí nesse meio tempo eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a buscar, né, o funcionamento do cérebro, comecei a entender algumas coisas. E aí eu descobri, pessoal, que eu tinha uma desregulação na minha expectativa versus realidade. Estava desalinhado, a minha expectativa estava lá em cima, só que a minha realidade era essa. Expectativa lá em cima e realidade aqui embaixo. E isso fazia eu procrastinar, fazia eu não estudar os conteúdos. Aí não tem como, né? Aí não tem como você passar em medicina, não tem como, porque você procrastina, não estuda,
E aí o mais louco de tudo, pessoal, anota aí, anota isso, anota essa. As exatas, física, matemática e química, respinga nas demais matérias. Anota essa para tu nunca mais esquecer. As matérias de física e matemática vão respingar nas outras matérias. Então, se você vai mal em física, você não vai ter vontade de estudar a redação, você vai ficar cansado, você vai ficar desmotivado. Infelizmente é assim, tá? E aí você vai vendo, pô, cara, eu não aprendo nem matemática, né? Aí você, nem vou estudar a redação, nem vou estudar química, vou procrastinar o resto da semana. Semana que vem eu começo. Não é assim? Comenta aí pra mim, pessoal. Comenta aqui pra mim se não é assim. Zerou a prova inteira de matemática. Zerou a prova inteira de matemática. Você vai ter vontade de estudar as demais matérias? Redação, português, humanas, ou você vai ficar triste o resto da semana? Então tu viu? Percebam, pessoal, percebam a importância que tem nós discutirmos sobre o estudo de exatas, não só, como é que eu vou memorizar a fórmula? Como é que eu vou fazer questões? É 10 questões por dia ou é 20 questões por dia? Não é sobre isso. Nós temos que discutir de forma mais aprofundada sobre as exatas. Por quê? Porque um estudo de exatas incorreto, usando as técnicas incorretas, pode prejudicar todo o teu ano de estudo, pode prejudicar o teu aprendizado de exatas, pode prejudicar o teu aprendizado de humanas, pode prejudicar o teu aprendizado de biologia, né? Porque daí você zerou a prova de física, não aprende nada de física. Aí você já vai estudar biologia já com a crença limitante. Pô, não sei nada de física, nem adianta estudar biologia, né? E aí o teu cérebro ele vai querer o prazer. Vai querer o prazer e gastar menos energia. E o que dá prazer para ele e gasta menos energia? Rede social. Rede social. Rede social dá o prazer imediato para ele, né? Dá um prazer imediato para ele. E gasta menos energia. Entendeu? E gasta menos energia. E aí o cara procrastina, não estuda matemática, daí é que nem eu queria tocar violão sem estudar. Não, eu quero tocar violão. Não, eu sou burro para tocar violão, porque eu não aprendo os conteúdos. Aí não dá, né? Então assim, primeiro passo, anota aí meu querido, primeiro passo para você passar em medicina em 60 dias sem estudar exatas. Primeiro passo é você alinhar, expectativa com realidade. Esse é o primeiro passo. Traz para a tua realidade. Tá? Primeiro passo, realidade. Você tem que trazer isso para a sua realidade. Tá? Veja, pô, eu não estou estudando, logo eu não mereço aprender. Para quê? Para que isso? Para você não afetar as outras matérias. Entendeu? Por quê? Porque senão a Gabriela, se ela não tem esse alinhamento com expectativa e realidade, ela vai afetar o estudo dela de redação, ela vai afetar o estudo dela de português, entende? E aí vira uma bola de neve, fica algo negativo para ela. Tá? E aí ela não aprende, não memoriza, e é por isso que demora 3 anos. Né? A galera, pô, 60 dias, impossível. Né? Não é assim, impossível, demora 5 anos. Claro, porque a pessoa não tem a estratégia correta. Não construiu uma base, não construiu um alicerce. Ela não construiu o alicerce. Ela não tem base. Aí é óbvio que não vai funcionar.
infelizmente não vai funcionar. A pessoa não tem base. O cara já sai estudando tudo. O cara não tem nem base, não sabe nem o básico, já quer estudar tudo. Aí, ó, vai demorar anos, vai cometer vários erros. Vários erros. Vários erros a pessoa vai cometer. Tá? Então esse é o primeiro passo. Por quê? Porque senão vai virar uma bola de neve. Não aprende física, não aprende redação, não aprende português. E aí vira horrível. Horrível. Tá? Outra coisa. Longo prazo. Longo prazo. Anota aí. Longo prazo. Por que longo prazo? Às vezes, meu querido, você não vai aprender a física do dia para a noite. Muitas vezes você vai ter que fazer que nem pizza. Como é que é feito na pizza? Como é que a gente come uma pizza? A gente corta em pedaços. Tem como colocar a pizza inteira para dentro? Comenta aqui para mim. Tem como? Eu comer a pizza inteira de uma única vez, com uma única mordida? Pizza com 12 pedaços? Não tem como, você vai cortando ela, você vai fragmentando o conteúdo. Então, o segundo passo, longo prazo, quer dizer o quê? Quer dizer que você vai fragmentar os conteúdos, você não vai querer saber tudo do dia para a noite. Vou dar um exemplo, cinemática. Você não precisa saber cinemática amanhã, você tem que saber cinemática no dia da prova. Beleza, eu errei todas as questões de cinemática. Ok, mas você aprendeu uma fórmula. Você aprendeu o conceito de velocidade. Você aprendeu a transformar minutos para segundos. Eu não sabia, pessoal. Eu não sabia transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Eu não sabia. Desculpa, eu fiz escola pública, eu saí analfabeto. Então, assim, isso é importante. Você ir aos pouquinhos, não queira ver uma aula de 2 horas, porque isso vai te prejudicar. Você vai pegar, vai digitar lá no YouTube, cinemática Enem, vai aparecer 10 mil videoaulas. Aulas de 2 horas, 4 horas, 5 horas. E tu vai ver aquele conteúdo, aquilo vai parecer grego para você. Então pega uma prova de física e vê o que o Enem gosta de cobrar. O que o vestibular que eu vou fazer gosta de cobrar. Eu vou fazer o vestibular aqui da minha cidade. Beleza. O que esse vestibular da minha cidade gosta de cobrar? Em cinemática, tem toda a física lá, né? 10 questões de física, 20 questões de física. Aí você vai ver o que ele gosta de cobrar em cinemática. Ele gosta de cobrar velocidade, ele gosta de cobrar conversão. Então, durante o cálculo, eu vou ter que aprender a fazer a conversão de quilômetros por hora para metro por segundos. E aí você vai indo, cinemática, aprende um pouquinho toda semana. Aí daqui 5 semanas, daqui 8 semanas, não tem como você errar uma questão de cinemática. Só que o aluno, ele quer já estudar cinemática, ele já quer saber tudo de eletrodinâmica, ele já quer saber tudo de calorimetria, aí ele quer seguir o cronograma, aí ele aprendeu cinemática, aí aprendeu calorimetria, aí vai aprender ondulatória, já esqueceu cinemática, já esqueceu calorimetria, já está no ondulatória, já nem lembra mais, se cai uma questão na frente dele, ele já não sabe fazer. Já o meu aluno, eu já oriento ele a fazer diferente. Pega uma prova, aí a prova vai ter lá, vai ter uma questão de ondulatória, vai ter uma questão de calorimetria, vai ter uma questão de cinemática, vai ter várias questões. Beleza. Agora eu vou ver, tá, cinemática. Eu não sei o que é velocidade. Beleza. Anota. Eu não sei o que é velocidade. Beleza. Anotou? Depois, o que é uma onda eletromagnética? O que é uma onda mecânica? Lá na parte do ondulatório, não sei o que é. Anota. Aí você vai descobrindo o que você não sabe. Em vez de você querer saber tudo, não, você vai sabendo fragmentando o conteúdo. Você vai construindo esse conhecimento. Porque quando você vê a videoaula, o professor que está aprendendo é quem está dando a aula, não quem está recebendo. Quem mais está aprendendo conteúdo é o professor, não é você. É que nem você ir na academia e quem vai levantar o peso para você
é o professor e não você. O músculo que vai crescer é o dele e não o teu. Infelizmente. Infelizmente é assim. Tá? Então, respeite o longo prazo. Não é hoje que eu vou aprender a tocar violão, mas sim no longo prazo. No longo prazo eu vou aprender isso. Tá bom? Faz sentido, pessoal? Comenta aqui pra mim se faz sentido o que eu falei pra você. Comenta aqui se faz sentido. Essa parte é bem importante da aula, tá? Essa parte do longo prazo é bem importante. Comenta aí pra mim, pessoal. Faz sentido pra você? Ó, fizeram uma pergunta, né? Onde é que eu busco essa teoria? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Onde é que eu vou buscar essa teoria? Você tem que buscar essa teoria de forma 100% ativa, tá? Então você pode buscar ela através de uma apostila, né? Você pode buscar ela simplesmente pesquisando no Google, tá? Você pode pesquisar ela fazendo mais questões sobre aquele assunto, tá? Ou você pode pesquisar essa teoria como uma videoaula, tá? Pode fazer isso, mas é uma estratégia de baixa produtividade, tá? Eu oriento pesquisar no Google mesmo, né? Você busca essa teoria, pesquisa lá, o que é velocidade na física, aí vai aparecer, em 3 segundos ele te responde, né? Então, assim, você precisa entender isso, né? Entender que você precisa dessas estratégias, né? Porque senão é que nem você subir uma montanha, vai subir a montanha sem tênis, né? Vai subir a montanha de chinelo, tá? Enfim, então essa é o longo prazo é o segundo passo, tá? Então primeiro a gente falou sobre realidade, né? O segundo passo, longo prazo, e o terceiro passo, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é você aumenta a frequência e reduz o volume. Vamos lá. Você aumenta a frequência e reduz o volume. Vamos lá. O que acontece? O método tradicional, né, das videoaulas e dos cursinhos, né, que inclusive gostaria, né, que você ficasse mais tempo no cursinho, né? Por quê? Quanto mais tempo você fica no cursinho, mais o que, pessoal? Comenta pra mim. Mais o que? Quanto mais tempo você fica lá, mais... Comenta aqui pra mim. Mais eles... Né? Enfim, então assim, para eles não é interessante você ter uma aprovação rápida, você acelerar a sua aprovação. Para eles é mais interessante que você continue no mesmo lugar. Para eles isso é interessante. Para eles é que você acredite só no que eles falam. Tem que ver a videoaula, tem que seguir o cronograma, porque todo mundo que passou fez isso, né? Não é assim que eles falam. Mas o fulano não sei o que, o fulano não sei o que, né? Não é assim. Segue o cronograma, vê as videoaulas, vê as aulas, segue o professor, né? E aí o aluno faz isso e não funciona, né? Então, assim, aumenta a frequência e reduz o volume. Por quê? É justamente ao contrário disso. Você vai aumentar a frequência de contato com o conteúdo e vai reduzir o volume. Então, em vez de você ficar 2 horas numa videoaula de cinemática, você fica 10 minutos em uma questão. 10 minutos em cinemática. Em vez de você perder 2 horas, fica 10 minutos. Beleza, o que eu não sei? Eu não sei como transformar quilômetros por hora para metro por segundos. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Isso. Beleza. Aí depois você pesquisa, né? Absorve essa informação e vai para a próxima. Aí a próxima é calorimetria. Aí beleza. Eu não sei o que significa calor. Beleza. Aí você anota, né? Aí, em 2 horas, você estudou 10 conteúdos. Fez ondulatória, ondas mecânicas, entendeu?
tudo de forma superficial, tudo bem, né? É um estudo muito mais superficial. Por quê? Aquele teu estudo de 2 horas, de 3 horas, ele é um estudo mais aprofundado, tudo bem, né? Do método tradicional, é um estudo mais aprofundado. Só que tem um detalhe, o que adianta ser um estudo aprofundado se uma semana depois, um mês depois, você já não lembra de mais nada? Não adianta nada, né? Não adianta ser um estudo aprofundado se semana que vem você já não lembra de mais nada. Não adianta, né? O que adianta o professor falar toda a cinemática durante 2 horas? Se semana que vem me pergunta e eu não sei mais, não adianta. Às vezes é melhor eu ficar 10 minutos e ver o conteúdo de forma superficial, através de uma questão. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele aprende de forma prática. Ele tem que ter um problema para resolver. Como é que foi desenvolvida a vacina? Como é que Thomas Edison desenvolveu a lâmpada elétrica? Né? Praticando, tendo um problema para resolver. Então, às vezes, é mais vantagem você ficar 10 minutos numa questão de cinemática e ver o conteúdo de forma superficial do que você querer estudar cinemática 2 horas. E às vezes, em 2 horas, você viu 10 conteúdos, você revisou 10 conteúdos, você aprendeu 10 tópicos. Porém, você não vai saber tudo sobre aquele conteúdo, mas você viu um pedacinho do conteúdo. Aí semana que vem você vai lá, mais uma prova. Aí você revisa de novo cinemática, porque cinemática está todo ano na prova. Aí você revisa de novo ondulatória, porque ondulatória está todo ano na prova. Aí entendeu? E aí você vai, toda semana você revisa aqueles conteúdos. Você pegou ele de forma superficial e agora você está aprofundando, está ganhando base, está evoluindo, está crescendo. E aí, quando você começa a trazer para a tua realidade, começa a entender que não precisa passar em medicina estudando exatas da forma tradicional, né? Existem formas alternativas de você aprender esses conteúdos que são de suma importância. Por quê? Porque às vezes você estuda da forma tradicional e aí você tem o quê? Você estuda de forma tradicional e aí você tem o quê? Você tem a procrastinação, afeta a matemática, afeta a redação, afeta a biologia, afeta as outras matérias. E aí não é interessante para um aluno ter essa regulação emocional. O emocional do cara parece uma gangorra. É bem assim, ó. Ó, como é que ficou o emocional do cara? Motivado, desmotivado. Motivado, desmotivado. Entendeu? E fica subindo e descendo toda hora. Como é que esse cara vai conseguir passar? Esse cara não vai passar. Sabe para onde que esse cara vai? Sabe para onde que esse cara vai ir? Esse cara vai vir psiquiatra. Esse sujeito, esse vestibulando que tem um sonho, ele vai parar no neurologista, vai parar no psiquiatra. Infelizmente. Por quê? Por que ele vai parar no médico? Vamos ver, quem sabe? Por que ele vai parar no médico? Por que esse cara vai acabar parando no médico? Quem sabe? Comentem pra mim, pessoal. Vamos ver se alguém sabe. Frustração. Frustração causa o quê? O que causa a frustração? Então, assim, a frustração vai gerar o quê? Ansiedade. Vai gerar medo, vai gerar angústia. E vai fazer esse cara começar a apresentar sintomas de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. E aí aquela aulinha inofensiva de cinemática na primeira semana do cursinho, né? O cursinho, que o dono do cursinho falou para ele que demora 3 anos, que ele não pode ter expectativa que ele quer 3 anos, ó, demora 3 anos. Esse tipo de caminho vai fazer o cara ir parar no psiquiatra. Por isso que eu falo, não precisa estudar exatas. Da forma tradicional não precisa estudar. Esquece isso. Isso vai te prejudicar. Vamos ver uma forma diferente de estudo? Sem ter que
causar depressão e ansiedade, né? Hoje todo mundo da medicina, pessoal, todo mundo hoje da medicina quer fazer psiquiatria. Vamos lá, vamos ver se alguém acerta essa. Vamos ver se vocês estão ligados. Por que que hoje psiquiatria é uma das especialidades médicas mais concorridas? Quem sabe essa? Psiquiatria é a especialidade médica, uma das mais concorridas. Antigamente não era. Inclusive era feio, né? Você falar que ia ser psiquiatra. Vamos lá, por quê? Nos últimos anos, por que aumentou muito isso? Será que alguém sabe? Ó, a Alves falou, mercado consumidor. Exato. É R$ 1.000 uma consulta. R$ 1.000 uma consulta no interior, imagina na capital. R$ 1.000 uma consulta no interior, imagina na capital. E aí tem alguns de vocês, já que nós estamos falando de exato, fez um cálculo, né? Eu sei, você fez um cálculo. Então, se atender 10 por dia, 1 hora cada consulta, a semana tem 5 dias, o mês tem 4 semanas, eu sei, meu querido. Eu sei, você acabou de fazer um cálculo mental na sua cabecinha. Eu sei, tá tudo bem. E sabe quem são os maiores consumidores? São os adolescentes, os jovens, que são imediatistas, que querem tudo para ontem. E principalmente o vestibular de medicina, né? Que não sabe estudar, não sabe memorizar, né? E aí? O que é apelativo? O cursinho? E aí? O que é apelativo? O cursinho falar que demora 3 anos ou eu falar que demora 60 dias? O que é apelativo? 2,4 milhões de gigabytes. Essa é a capacidade de memorização do cérebro. 2,4. O teu telefone aí tem 30 gigas. O cérebro tem 2,4 milhões de gigabytes. « 2,4 milhões de gigabytes. E aí eu pergunto, quantas aulas você teve sobre memória? Quantas aulas você teve sobre memória? Se o Enem é uma prova de memória, se o vestibular é uma prova de memória, quantas aulas você teve sobre memória? Quantas aulas você teve sobre memória? Aí você vai fazer uma prova de memória e você não tem aula de memória. Entendeu? Você vai fazer uma prova de memória e não tem aula de memória. Sabe como é que é a prova? É assim. Me fala aqui o que você estudou. Aí você vai ter que escrever o que você estudou. Só que não vai ter o teu resumo. Tu não vai poder coletar o teu resumo. Vai estar você e a prova. E a caneta. A prova, você. Então, olha que inteligente. Você aumenta a frequência e reduz, aumenta a frequência e reduz o volume. Então, se eu aumento a frequência, reduzo o volume, em vez de eu estudar cinemática só no começo do ano e na revisão de véspera, agora eu estudo cinemática toda semana. Entendeu? Antes eu estudava cinemática só no começo do ano e depois na revisão de véspera. Agora eu estudo cinemática todos os dias. O que você acha que vai dar mais resultado? Estudar cinemática todo dia um pouquinho? Ou estudar cinemática no começo do ano de forma aprofundada e revisar depois na véspera?
O que vocês acham, pessoal? O que dá mais resultado? Todo dia um pouquinho. De grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então é muito mais estratégico para essa pessoa estudar todo dia um pouco. E às vezes, meu querido, quando eu falo estudar, é adquirir conhecimento. Então, às vezes, você não vai acertar a questão sabendo só a fórmula. Você vai ter que entender o raciocínio da questão para conseguir acertar ela. Para você aprender um pedaço do conteúdo. Beleza? Aprendi esse pedaço. Semana que vem eu aprendo outro, na outra eu aprendo mais um pouquinho. E aí você vai indo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Todo dia um pouquinho. Em vez de você ver aquela videoaula de 2 horas que dá uma dor na barriga, né? Só de pensar que tem 2 horas para ver a videoaula, chega a dar uma dor na barriga da pessoa. Aí o cara já desiste, né? Dá uma dor na barriga dele só de ver que ele tem que ver, ficar 2 horas vendo a videoaula, né? Aí o cara já desiste. Nem começou e já desistiu. É triste, porque tem várias pessoas que são assim. O cara nem começou e já desistiu. Aí ele busca um atalho, né? Ele busca um atalho para suprimir a frustração, o medo, a angústia dele. Infelizmente, tá? Então, vamos revisar o que a gente já viu? Primeiro, realidade. Configura a expectativa com a realidade. Segundo, longo prazo, tá? Longo prazo. E terceiro, aumenta a frequência de contato com o conteúdo e reduz o volume. Uma estratégia para você fazer isso é pegar provas antigas. Então pega uma prova antiga, faz ela, né, ou só lê ela, caso você não tenha base, só lê a prova, né, e vê na física. Tá, beleza. Tem 300 horas aqui de física para mim assistir até a prova. Beleza. Será que eu tenho que saber tudo? Ou será que tem conteúdos que são mais importantes eu saber? A prova vai dizer isso para você. Então pega uma prova e aí você faz provas toda semana, que é o que eu oriento para os meus alunos, né? A gente tem um regime de treinamento chamado 1P3R, uma prova por semana e 3 redações. Esse é o nosso regime de treinamento para quê? Justamente para isso, para aumentar o volume e aumentar a frequência e reduzir o volume. Porque esse aluno, ele não vai ter tempo de estudar tudo. Por quê? Porque ele vem de escola pública. Escola pública, o cara não sabe regra de 3. O cara não sabe usar uma crase, não sabe usar uma vírgula. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu não posso deixar esse cara perder todo esse tempo com um cronograma tradicional. Ele tem que ir direto para o campo de batalha. Por quê? Ali no campo de batalha ele vai descobrir o que ele tem que saber. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Se ele vê uma aula de 2 horas, ele não vai guardar aquelas informações. Agora, se ele pega uma questão, uma prova e não consegue fazer, aquilo vai chamar muito mais a atenção dele. E aí a prova vai dizer o que ele tem que estudar em física, o que ele tem que estudar em matemática, de forma direcionada. Eu vou fazer a prova de residência médica. Então, na medicina, você termina os 6 anos, você é um clínico geral. Acabou a faculdade, você vira um clínico geral. Finalizando, você pode trabalhar como clínico geral, pode dar plantão, pode trabalhar numa unidade básica de saúde, enfim, tem várias formas aí de você trabalhar após a faculdade. E tem uma outra opção, que é você fazer a prova de residência e ser um médico especialista, como um psiquiatra, como um neurologista, como um cardiologista, ginecologista. E na prova de residência médica são 100 questões. Tem como cobrar a medicina inteira em 100 questões? Sim ou não? Será que os caras conseguem cobrar a prova inteira, o conteúdo inteiro de medicina em 100 questões? Sim ou não? Não tem como, né? Ou seja, tem alguns conteúdos que são mais importantes, o médico saber. E tem conteúdos que não é importante o médico saber. Tem conteúdos que é importante o médico saber e tem conteúdos que não é importante o médico saber. Que é mais o especialista tem que saber aquele conteúdo, aquela doença rara. Acontece algo semelhante na prova que você vai fazer, tá? Acontece.
Vamos lá, papel e caneta, o quarto. O quarto ponto aqui para a gente discutir, tá? É codificar o conteúdo para a linguagem do cérebro. Os neurocientistas chamam de codificação semântica, tá? Codificação semântica. Então, vamos lá. Como é que funciona a memória? Primeiro, você codifica ela, depois você armazena e, por fim, você tem que recuperar ela, tá? Codifica, armazena e recupera, tá? Vamos lá, vamos falar sobre codificação semântica. Às vezes, o aluno não vai entender o conteúdo de exatas. Ele não vai entender. O professor vai falar, vai fazer o cálculo, vai falar isso, vai falar aquilo, e o aluno não vai entender. Então, é importante que esse professor, ele traduza o conteúdo para o aluno, traduza para a linguagem do cérebro. Ele faça uma pequena tradução para a linguagem do cérebro. Vou dar um exemplo. Imagina que você está estudando porcentagem. Está estudando conteúdo de porcentagem, está fazendo uma questão de porcentagem. E aquele conteúdo não entra na tua cabeça. Mas se você lembrar de uma vez que você foi no shopping e comprou uma blusa que tinha 32% de desconto, fica muito mais fácil você absorver aquele conteúdo. Outro exemplo, se você está tomando banho e você está estudando eletrodinâmica, e aí você está lá tomando um banho, né? E cai a chave e desliga o chuveiro, para de esquentar o chuveiro, né? Então fica muito mais fácil você lembrar desses episódios e codificar os conteúdos de eletrodinâmica para entender um circuito elétrico, para entender a amperagem, para entender volts, potência, energia, tempo. Fica muito mais fácil você traduzir esse conteúdo para o dia a dia. Fica muito mais fácil eu estudar cicatrização se eu lembro da época que eu cortei o meu joelho, né? E aí o médico, quando foi fazer a sutura, ele estava bêbado, segundo o que a minha mãe disse. E aí eu tenho uma cicatriz aqui no joelho dessa época. Então tem um processo de cicatrização. Chama-se cicatrização hipertrófica. Então fica muito mais fácil se eu lembrar daquela vez, tá? E aí você vai ver todos os processos de cicatrização, como é que funciona a questão da suturação, né? Da sutura, se eu lembro de uma vez que eu cortei, o médico suturou. Fica muito mais fácil eu codificar o conteúdo para a linguagem do cérebro. Entende? Porque o nosso cérebro, ele memoriza muito mais rápido se você traz isso para o contexto do teu dia a dia. Então, quando eu falo você praticar, você ser ativo, a galera pensa, tá falando que tem que fazer questões. Mais um coach da internet falando que para passar em medicina tem que fazer questões. Eu já sei que tem que fazer questões. Talvez você também já saiba que tem que fazer questões. Tem que ter um volume alto de questões. Todo mundo sabe. Então, quando eu estou falando prática, não necessariamente é você fazer mais questões. Porque às vezes você pode pegar uma questão e aprender 10 conteúdos em uma questão. Eu desenvolvi uma técnica chamada PBL-AT, que é dividida em 5 etapas. Quando você aplica essa técnica, uma questão você já consegue revisar 10 conteúdos. E além disso, prever conteúdos que possam cair daquela questão. Então você faz um estudo cirúrgico com uma questão, você já consegue revisar vários conteúdos. Porque às vezes a alternativa da questão está falando sobre alguma coisa para você. Entendeu? Às vezes você está aprendendo um argumento que você pode usar na tua redação como uma alternativa da questão. Entende? Então é sobre isso. Você pensar de forma mais holística o teu estudo, não de forma tão metódica, tão tradicional. Não. Pensar o teu estudo de uma forma mais holística. Beleza, esse conteúdo aqui que eu aprendi, né? Vamos pegar aqui, ó. Beleza, eu aprendi lá. Eu aprendi lá cilindro, né? Aí tem um cilindro, coloco um volume dentro desse cilindro. Então é muito mais fácil eu olhar, beleza, essa garrafinha aqui tem o formato do cilindro, tem uma área da base, tem uma altura, tem uma quantidade de volume que vai nessa água, né? Essa aqui me chamou a atenção porque ela vai 510 ml, no geral são sempre 500 ml, entendeu? E aí você vai pensando o conteúdo de uma forma diferente. Beleza, eu vou botar lá a água aquecer, né? Então a água vai receber uma energia térmica, aí tem um ponto que a água começa a evaporar,
e tu vai vendo o conteúdo de uma forma diferente. E não daquela forma tão tradicional da escola, né? Sabe? O engessado dentro de uma caixinha. Ah, tem que fazer isso, ver a aula, copia o que o professor fala e faz 10 questões depois. Né? Sabe aquela caixinha que botaram em você? Não. Às vezes você está no mercado e você já está estudando, está revisando algum conteúdo. Olha, aquela carne lá tem 10% de desconto. Olha que interessante. Tá, e se esse chocolate que eu estou comprando aqui ele tivesse 5% de desconto? Entendeu? Ou eu vou lá no mercado, eu comprei 5 pães e gastei 10 reais. Se eu comprasse 50 pães, quanto que eu ia gastar? Entende? E aí você vai usando, vai pensando. A galera fala, o Enem está cada vez mais difícil, o Enem isso, o Enem aquilo. Na minha opinião técnica, é que o Enem cada vez mais quer que você pense. Não funciona mais seguir aquele caminho tradicional da caixinha de isso e deu. Decora aqui a fórmula e deu. Não. Ele vai dar lá para você. Fulano vai fazer uma festa, e aí fulano chamou tantos amigos, e aí vai comprar tantos litros de refrigerante, cada amigo vai tomar tantos ml, aí você tem que calcular o volume, e aí vai ter um cone, e aí vai ter, sabe? Ele quer que você pense, que você raciocine. Não é mais você decora a fórmula e faz a prova e passa, não. Ele quer justamente isso, ele quer que você pense. Só que a escola não treina você pensar, a escola treina você ser passivo. Você recebe a informação e se ela grudar no cérebro, grudou, se ela não grudar, não grudou. Entende? Então começa a ver mais as exatas, a física, a matemática no seu dia a dia. Entendeu? E aí você não precisa mais estudar daquele jeito tradicional. Você consegue passar em medicina sem estudar exatas. Como? Estudando de uma forma alternativa, de uma forma holística. Né? Olha essa praça aqui, essa praça tem um retângulo. Beleza, como é que eu calculo a área do retângulo? Como é que eu calculo o diâmetro do retângulo? Entende? Tá caminhando na rua de boa, ali, escutando uma música, olha essa praça aqui, tem um retângulo. Como é que é a área dessa praça? Tem tanto de comprimento, tem tanto de largura. Tem uma fórmula para fazer isso? Entende? Aí você vai pensando, vai raciocinando. E aí aquele estudo chato de física começa a te dar mais prazer. E aí você começa a gostar de estudar. Aquele estudo chato de matemática que não dava prazer, começa a dar prazer em estudar. Entende? E aí você sai do automático. Copia o que o professor fala, faz as questões, lê a apostila, copia, sabe? Aquele automático, parece o Fordismo, né? Os meios de produção fordista. Entendeu? O cara não pensa, ele não raciocina, ele não usa a emoção, né? Porque quando eu tenho um conhecimento e eu boto a emoção, eu tenho o quê? Memória de longo prazo. Isso que a galera não entende. Como é que é possível passar em medicina em 60 dias? Como que é possível? Com técnica. Como é que é possível fazer uma neurocirurgia? Com técnica. Aí o cara vai aprendendo, vai pegando gosto, vai querendo estudar mais. Aí no domingo, em vez de ele ficar vendo Netflix, ele quer estudar ainda mais. E ele vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando. Entendeu? E aí vira uma bola de neve. Por quê? Porque o cara começa a ver resultado. E aí ele vê resultado, ele quer estudar mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí vira um efeito colateral positivo. Né? Tá? Então, assim, o grande objetivo, eu sempre chamo a atenção, né? Como é que eu vou passar sem estudar exato? Mas o grande conhecimento que eu quero que vocês levem dessa aula é isso. Começa a ver os estudos do ponto de vista mais holístico, não tão segmentar, né? Inclusive na medicina a gente tem que ver o paciente de forma holística, não de forma, vou ver o coração dele, não, porque o coração afeta o rim, entendeu? O rim afeta o fígado afeta o rim, entendeu? O rim afeta o cérebro, e aí, entendeu? Então tudo interligado. E a mesma coisa com os estudos, a física afeta o português afeta a física, então está tudo relacionado. Né? Até porque você melhora o teu português, você melhora a tua interpretação
de exatas. E aí vira uma cadeia de coisas que vai beneficiar você, tá? Então, quatro tópicos aí que eu acho que é extremamente válido vocês refletirem sobre isso, tá? Eu não quero aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. O objetivo aqui nosso é refletir, né, sobre isso, e aí, através do que eu falei, você vai decidir o que você vai fazer, tá? Até porque eu não sei como é que é a tua rotina de estudo, eu não sei quanto tempo você estuda, eu não sei como que você estuda, eu não sei nada sobre você, entendeu? Então não tem como eu também dizer aqui o que tu tem que fazer, tu tem que fazer o que você acha, a partir do que você aprendeu hoje, tá? Então é você que tem que decidir, eu não cago regra para ninguém. Eu falo que tem que fazer com os meus alunos, mas os meus alunos eu sei o que os caras fazem. Eu sei tudo sobre eles, eu sei o tempo que eles estudam, eu sei quanto tempo que eles estão estudando, eu sei onde que eles estão, qual fase que eles estão dentro dessa jornada, eu sei tudo sobre eles, eu sei até o nome da pessoa a pessoa que ajudou ele. Eu sei tudo sobre os meus alunos, tá? Então não tem como eu vir aqui e ficar dizendo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. O objetivo aqui é fazer você refletir, você pensar, né? Desde o começo da aula eu estou querendo fazer você pensar, usar essa máquina aqui que você tem, que muitas vezes ela não é, isso não é ensinado na escola, e muito menos, e também não é ensinado no cursinho, tá bom? E lembrando, né, pessoal, lembrando que essas lives que eu estou fazendo aqui é um aquecimento para você poder participar do evento que eu vou fazer, tá? Então, todos os dias tem lives, e nessas lives a gente compartilha um monte de conhecimento aí para vocês, que possa ajudar vocês nos estudos, tá bom? E comenta aqui para mim, pessoal, comenta aqui para mim se fez sentido para você. Comenta assim, fez sentido, só para mim saber se você entendeu o que eu falei. Além disso, é fundamental que você se inscreva no canal, tá? Se inscreve aí no canal, né? Ativa as notificações para você receber os conteúdos em primeira mão, tá? Ativa os conteúdos, ativa as notificações, tá bom? Por quê? Porque fazendo isso você vai estar recebendo o conteúdo em primeira mão, tá bom, pessoal? E a única coisa que eu quero é que vocês apliquem o que eu falei, só isso, tá? Aplica o que eu falei, essa é a única coisa que eu peço da aula de hoje, tá bom? E espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham pegado a sacada aqui das exatas, né? Como que elas afetam de forma negativa o teu estudo, tá bom? E eu vejo você então na próxima aula de aquecimento para o evento, tá bom? Até mais, tchau, tchau!